Utilidade pública. Nos últimos anos, tenho acompanhado o trabalho do filósofo americano Emile P. Torres. Até tive o privilégio de vê-lo me seguir no antigo Twitter, agora X, há algum tempo atrás. Em alguns dos meus ensaios anteriores, fiz referência a diversos artigos escritos por ele para diferentes revistas online, artigos nos quais Torres critica, com razão e coragem, as ideologias nefastas dos bilionários do Vale do Silício, como o longo-termismo e o altruísmo efetivo, que podem soar boas, mas são extremamente problemáticas. Em resumo, o longo-termismo é uma visão filosófica que considera a extensão da consciência no futuro distante do universo como o bem supremo, seja a consciência humana ou algum tipo de consciência projetada por nós e que se assemelhe à nossa em algum aspecto importante, especificamente um tipo de consciência capaz de sentir experiências prazerosas. Se as estimativas científicas atuais se provarem corretas e o universo durar muitos trilhões de anos antes de atingir a morte térmica, então o objetivo final da humanidade, de acordo com os longo-termistas, deveria ser colonizar o futuro do universo com o máximo de consciências possível. O longo-termismo, filosofia associada ao filósofo sueco Nick Bostrom, está ligado ao movimento do altruísmo efetivo, que tem como figura principal o filósofo britânico Will MacAskill. O altruísmo efetivo nasceu da interpretação de MacAskill da visão utilitarista de Peter Singer, de que as pessoas deveriam doar muito mais aos pobres do que realmente doam. A partir disso, MacAskill desenvolveu uma estrutura moral na qual é moralmente desejável que as pessoas se dediquem ao setor financeiro e ganhem o máximo de dinheiro possível, pois assim teriam mais para doar no futuro do que agora. Partindo dessa perspectiva, os adeptos do longo-termismo argumentam que certos problemas sérios enfrentados por populações inteiras não valem o desperdício de recursos, porque não são realmente riscos existenciais para a sobrevivência e expansão da consciência humana no futuro. Não é difícil entender como o altruísmo efetivo e o longo-termismo se tornaram as filosofias prediletas entre bilionários, especialmente bilionários e multimilionários da indústria da tecnologia. Eles podem acumular recursos e se sentir bem com isso, acreditando que estão na vanguarda da expansão da consciência humana para um futuro distante. Para eles, consertar problemas estruturais da sociedade, como a extrema desigualdade de renda, não vale a pena, já que estão fazendo algo divino ao investir em novas tecnologias que ajudarão a espalhar a humanidade por todo o cosmos. O que são milhões de seres humanos morrendo em nações pobres e disfuncionais, ou mesmo em nações ricas, em comparação com os trilhões e trilhões de mentes futuras vivendo em Marte, colonizando a Via Láctea e até mesmo alcançando outras galáxias nos próximos milhões de anos. É assim que eles pensam. E Emile Torres está certo em nos alertar sobre o quão perigosos eles são. No entanto, não concordo com Torres quando se trata de uma outra coisa. Ele acertadamente aponta que esses longo-termistas estão muito próximos dos supremacistas que querem exterminar certas populações, essencialmente exterminando a maior parte da humanidade, e que alguns deles abraçam a ideia de que devemos construir uma inteligência artificial geral, divina,
que deveria nos substituir na expansão para as estrelas. Outros se situam um pouco no meio, acreditando que alguns de nós, mas não todos nós, seremos capazes de digitalizar nossas mentes e nos tornarmos um com as máquinas, essencialmente superando nossos estados orgânicos efêmeros, alcançando algum tipo de singularidade tecnológica, permitindo-nos viver mais e ter acesso mais fácil às estrelas. Por causa de crenças fantasiosas e potencialmente prejudiciais como essas, Torres os chama de extincionistas. É aqui que não concordo com ele. Recentemente, no X, ele escreveu que devemos nos opor a pessimistas, antinatalistas, misântropos, bem como longo-termistas, transhumanistas e singularistas. Para seu crédito, ele separa os dois grupos, tomando cuidado de não juntá-los. Embora eu também argumente que o pessimismo filosófico schopenhaueriano e similares, do qual o antinatalismo pode surgir como consequência e com o qual concordo, não deve ser automaticamente agrupado com a misantropia. Certamente não é por falta de simpatia ou compaixão pelos meus semelhantes e outras criaturas sencientes que eu e muitos outros pessimistas concordamos com Schopenhauer que teria sido melhor se a Terra fosse tão estéril quanto a Lua. O rótulo de extincionista se encaixa muito melhor com pessimistas e antinatalistas. Aliás, respondendo a uma publicação no X escrita por Elon Musk, na qual ele afirmava que a verdadeira batalha não era entre a esquerda e a direita, mas entre extincionistas e humanistas, eu escrevi com prazer a seguinte resposta: acho que sou um extincionista. Outras vezes, Musk, que abraçou publicamente o longo-termismo, afirmou que a verdadeira luta era entre extincionistas e expansionistas. Concordo. E eu sou um extincionista, pois concordo com Schopenhauer, Cioran, Zapf, Cabrera e Benatar, que teria sido melhor se nenhum de nós jamais tivesse existido. Em essência, as posições de Torres não estão necessariamente em desacordo com a ideia de que a consciência humana, ou a ciência em geral, poderia ou mesmo deveria se estender para o futuro distante. Eles estão em desacordo com a forma como isso deveria acontecer. Discordam quem deveria estar no assento do piloto, por assim dizer. E eu concordo com ele. Se devemos continuar, então alguns dos piores tipos de pessoas que gostaríamos de pilotar a nave da humanidade são pessoas como Elon Musk ou Peter Thiel, pessoas inspiradas por Bostrom, McCaskill e outros pensadores não muito distantes deles, mas que são mais abertamente horríveis, como Curtis Yarvin e Nick Land. Se devemos continuar, então que consertemos os problemas solucionáveis que temos em nosso mundo. Paremos de fechar os olhos para o sofrimento humano amplificado pela ganância e pelo ódio, sofrimento que é considerado necessário por tecnocratas de mercado sem alma e por traficantes da Realpolitik. Mas mesmo se e quando consertarmos tudo isso, ainda será melhor nunca ter sido, pelo menos na minha opinião. É importante trazer Philip Mainlander aqui. Mainlander era um pessimista filosófico sombrio e um socialista. Ele não apenas não via problema em adotar ambas as visões, como também argumentava que alcançar uma humanidade mais próspera e igualitária era um passo necessário para a extinção completa, que, segundo ele, era o objetivo final de todo o universo físico. No entanto, não é preciso que nos aprofundemos na metafísica da vontade de morte de Mainlander para defender a visão de que, sim, definitivamente há maneiras melhores de conduzir
o barco coletivo da humanidade. Ao mesmo tempo em que se entende que tudo isso é em vão e que deveríamos nos abster livremente de criar novos sofredores, encerrando pacificamente este capítulo incrível, porém triste e desnecessário na história do universo.